Ok, pessoal, hoje temos mais um vídeo e dessa vez agora falando sobre a função se do Excel. É um curso básico, né? Aprenda de uma vez por todas a função se. Vamos para a aula? Vamos lá então. Ok, vamos abrir aqui então o Excel. Já temos minimizado aqui nossa área de trabalho. Eu preparei algumas aulas simples para a gente estar colocando a mão na massa, né? E aqui na nossa primeira guia, aqui abaixo, nós temos tabelas, ou melhor, tabela de notas, né? Perdão. Temos aqui tabela de notas, né? Onde a gente tem tabela de notas por bimestre. A média aqui é 6, né? E no ano letivo, no ano total, é a soma de 24, né? Ou seja, o aluno ele tem que ter 24 pontos no total. É um exemplo, tá? Para a gente aprender de forma mais simples a função se. Ele tem que ter um total de 24 pontos, a soma dos 4 bimestres, né? Ele tem que ter no mínimo um total de 4 pontos. Para você que é professor ou que possa aplicar essa função dessa forma em algum de seus trabalhos do dia a dia, tá? No seu trabalho no dia a dia é interessante, tá? Primeiramente, vamos entender então como a função se funciona, tá? Então, eu vou colocar o sinal de igual, tá? Tudo no Excel, se tratando de função, é iniciado com igual, fórmula também, tá? Então, vamos lá. Igual. Aí eu vou digitar se, né? Veja que ele já trouxe para mim aqui algumas das funções presentes no Excel que inicia-se com o se, tá? O Excel ele é inteligente, ele já meio que prevê, né? Ou consulta na sua base de fórmulas, de função. Inclusive eu vou deixar um vídeo abaixo na descrição explicando o que é função e o que é fórmula, a diferença entre as duas, tá? Mas o Excel ele nos dá uma prévia de algumas fórmulas, de algumas funções iniciadas com se, que é o nosso caso aqui, tá? Então vamos lá. Aqui ele está dizendo que se verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se verdadeiro e retorna outro valor se for falso, tá? Vamos abrir parênteses, teste lógico. Basicamente seria, eu quero que você some 2 mais 2. Você pode colocar um resultado de igual a 4. E aí você vai colocar o valor se verdadeiro, né, que é o que vai vir em seguida. Se o valor for verdadeiro, você vai trazer para mim sim. Se o valor for falso, você vai trazer para mim não. Deu para entender? É só um conceito. Vamos iniciar do zero aqui na prática. Tá? Vamos lá então, igual, para a gente iniciar, dizer para o Excel que a gente está iniciando uma função, né? Abro parênteses, aí o que eu quero? A gente quer saber se a nota que está aqui é o mínimo que o ano letivo pede, né? Que é 24. A gente tem a média, né? Aqui a gente tem a nota a cada bimestre e aqui a gente tem o total. Tem a soma dessas 4 notas baseadas em seus respectivos bimestres, tá? Então vamos lá. Se teste lógico. 12,3, que é o nosso caso, né? Célula H6. For maior ou igual. Aqui nesse caso é interessante. A gente pode flegar aqui na célula L2 ou a gente pode digitar aqui para o Excel 24. Ele vai dar o mesmo resultado.
Só que o interessante, quando você clica na célula, é que você meio que automatiza e facilita a manutenção futura, né? Caso você venha a alterar a nota no ano letivo total, você não precisa vir na fórmula e alterar. Dessa forma fica mais viável, né? Pensando na manutenção. Vamos usar dessa forma, tá? Mas que fique claro que funciona também a gente digitando aqui. Vamos usar dessa forma aqui, tá? Ok, então o teste lógico que a gente está usando aqui é se 12,3, né, que é a célula H6, contendo os números 12,3, for maior ou igual a L2, né, 24, ponto e vírgula, aí ele vai me pedir um valor se verdadeiro. Se 12,3 for maior ou igual a 24, que é a média, o mínimo do ano letivo, se for verdadeiro, a gente vai colocar entre aspas. Por que entre aspas? Texto dentro de função, o Excel só reconhece dentro das aspas. Aprovado. Vamos colocar aqui então aprovado. E se não for, se 12,3 não for maior do que 24, a gente vai colocar reprovado. Ok? Fechando a célula, perdão, fechando aspas e fechando o parêntese. Temos aqui então o nosso argumento, vou clicar nele, tá? Teste lógico, observe que ele selecionou todo o teste lógico para a gente. Vamos lá então, função se, aprenda de uma vez por todas a função se aqui, tá? Teste lógico, H6 é maior ou igual a L2, traduzindo, 12,3, que é a célula que a gente selecionou aqui em azul, é maior ou igual a 24. Você está fazendo a pergunta para o Excel. Ó, Excel, 12,3 é maior ou igual a 24? Entendeu? É sim ou não. Se sim, você vai colocar o valor se verdadeiro. Vamos aqui, valor se verdadeiro. Selecionei ele, selecionou aqui minha resposta. Se 12,3 for maior que 24, então é verdadeiro. Se 12,3, que é a média do Pedro, ou que é a nota total dele durante o ano letivo, for menor do que 24, então o Pedro está reprovado. Lembrando que texto, seja com qual função ou fórmula for, vai sempre dentro da aspas, tá? Então, a gente vai dar um Enter e observa que ele retornou para nós reprovado. Por quê? Porque 24, óbvio, é maior do que 12,3. Vamos fazer aqui agora mais uma vez, só que dessa vez com o número 24 inserido na função, sem a gente selecionar a célula L2. Então, mais uma vez, é interessante que você não acompanhe a aula somente visualizando, e sim praticando. Ajuda a aprender mais rápido. Tá? Vamos lá então, se abre parênteses, eu vou clicar no 15,5. Você também pode digitar aqui 15,5. Vamos usar como exemplo, mas não é o correto nesse caso, tá? For maior ou igual a 24. Ponto e vírgula. Eu estou fazendo a pergunta. É sempre bom? Na verdade, não é sempre bom. É recomendado, né? Eu aprendi assim, a gente aprende assim, ensina assim. Você estudar o Excel dessa forma, se perguntando o que é isso que a fórmula faz. Ela nos pergunta e exige uma resposta para sim e não. Tá? É raciocínio lógico. Vamos lá então. Se 15,4 for maior ou igual a 24, ele quer saber o valor se verdadeiro.
Tá, vamos aprovado. Se t for maior que 24 ou igual a 24, aprovado. Opa. Deu erro porque a gente ia fechar a fórmula sem ter finalizado, né? Tá, se for maior que 24, 15,5, então aprovado. Se não, reprovado. Fecha parênteses. Vamos dar um Enter. Funcionou. Mas vamos lá. Mas por que não é recomendado colocar aqui nossa barra de fórmula, tá? Colocar os números nesse caso, né? Colocar os números aqui dentro, diretamente na função. Porque a gente já tem a tabela de dados, né? Nós já tem nossos dados aqui inseridos. Não faz sentido eu retirar o dado, né? Um dos dados dela e pôr aqui, uma vez que isso tornará mais difícil a nossa manutenção, a atualização e nosso trabalho dentro dessa tabela de dados. Então, o correto é essa de cima. Vamos copiar e levar para baixo. Ele vai dar um erro e aí já a gente explica por quê. Eu vou levar para baixo, tá? Cliquei com o botão direito do mouse e levei para baixo. Soltei. Observe que todo mundo aqui, com exceção do Pedro, foi aprovado. Mas vamos lá. Mas a Maria, ela tem 15,5 de nota total durante o ano letivo. O João, 20. O Arthur, 22. E aí temos também a Joana, a Amanda, que foi aprovada, tendo notas total abaixo dos 24 pontos. Por quê? E a gente explica. Lembram que a base do ano, mínimo do ano, é 24. Aqui nós temos o 24 flegado. Quando eu vou para a célula inferior, observe que ela mudou de posição. Por quê? Porque a gente não travou a célula. E isso é normal acontecer, tá? A gente fez proposital para que você entendesse isso de forma mais concreta. Observe que a cada célula para baixo que a gente move, ele também acompanha. Assim como a nota total dos alunos. Vamos corrigir isso então. Vamos selecionar a nossa base, que ela sempre vai ficar fixa. E vamos apertar Shift, cifrão. Cifrão na frente do L e cifrão na frente do 2, ok? Dessa forma ele trava a célula. Por que cifrão na frente do L e um cifrão na frente do 2? Bem, o cifrão na frente do L ele vai travar a coluna, né? Ele não vai mover nem para a direita nem para a esquerda. E o cifrão na frente do 2 ele vai travar a linha, ela não vai subir e nem vai descer, vai ficar paradinha aqui. Em resumo, a nossa célula está fixa no 24. Vamos dar um Enter. Ok, agora sim, vamos selecionar, clicar Observe que ele mostra a cruz preta. Mostrou a cruz preta, você pode clicar, manter clicado e trazer até embaixo. E aí temos agora o resultado. Olha só que maravilha. Vamos conferir. O Pedro é reprovado. A Maria é reprovada. O João reprovado. O Arthur também reprovado. A Débora aprovada. Joana reprovado. Amanda reprovado. Sara aprovado. E o Roberto aprovado. Olha só que legal, né? Tá, vamos agora para outro exemplo usando a função se. Tá. Aqui, animais repetidos na tabela. Vamos ajustar um pouco isso aqui. Ok, os animais repetidos. Os animais repetidos, sinalizar com repetido. Tá, vamos lá então. Se cachorro, animais 01 e animais 02 tiverem o mesmo nome, a gente vai colocar repetido. Se não,
O que vocês acham que dá para a gente colocar aqui? Se não, vamos colocar OK, tá? Vamos colocar um OK. Então vamos lá, mais uma vez. Sinal de igual para a gente iniciar a fórmula. Se, vou colocar aqui, habilitar o Caps Lock, que eu gosto de trabalhar com Caps Lock ligado. Abre aspas, perdão, abre parênteses. E vamos lá, selecionar a célula D7. Ó, o Excel está me perguntando no teste lógico. Se cachorro for igual a cachorro, isso daqui seria o mesmo que se D7, me acompanha aqui na barra de fórmula, se D7 for igual a E7, tá? Ponto e vírgula, então valor se verdadeiro. Se cachorro for igual a cachorro, então vamos colocar repetido. Aspas agora sim, abre aspas. Repetido. Ponto e vírgula, para a gente seguir para o próximo argumento da função. Se falso, abre aspas, que a gente vai colocar um texto, tá? Se número, não precisa. Se você for inserir um número, não precisa colocar o aspas. Ele já identifica automaticamente. O Excel não precisa de aspas para identificar quando é número. Tranquilo? Vamos lá. Se cachorro for igual a cachorro, ou se D7 for igual a E7, então, ponto e vírgula, né, que seria o então, considere o ponto e vírgula como então, tá? Devagar, sem pressa e praticando, acompanhando a aula e praticando, tá? Eu recomendo que faça no mínimo 2 vezes a aula, praticando, para que fixe bacana na mente, tá? Então, vamos lá. Se D7 for igual a E7, então, ponto e vírgula, repetido. Se não, ponto e vírgula, que seria o então, o segundo então, valor se falso. Vamos colocar aqui um OK, tá? Fecha aspas, fecha parênteses, Enter. OK. Vamos clicar no cantinho aqui inferior direito da nossa célula. Mostrou a cruzinha preta, é sinal de que a gente pode clicar e trazer que ele vai copiar a célula, a fórmula, a função da célula selecionada, tá? E aqui tem um adendo. OK. Tá, mas a gente não vai precisar travar a célula? Não, dessa vez não, e eu explico por quê. Não há uma base de dados que a gente precise manter uma ligação fixa, né? Como na nossa tabela de notas aqui. No caso, toda a nossa informação foi colhida da nossa tabela de dados, né? Não houve a necessidade da gente manter um ponto fixo. Legal? Observem aqui. Tá? Animais repetidos, vamos lá. Então, corrigindo, cachorro, cachorro repetido. Boi, gato, boi, cobra, OK, OK. Coelho, coelho, tá? Bacana. Essa aqui foi mais um exemplo da função se. Vamos aqui então mais um exemplo. Ó, D7, E7. D8, E8. Observe que a gente não travou a célula pelo fato de que ela precisa mover tanto a célula D9 quanto a E9. Assim ela vai para D10 e E10. E aí sucessivamente, tá? Observe que ela mantém a coluna, porque é a coluna em que ela está parada, né? A gente não tem informação indo para a direita nem para a esquerda, mas a gente tem informação descendo aqui os números, né? Onde começa do D7 até o D16 e E16, ok? Vamos lá então para mais um outro exemplo com a função se na guia Limites com compras escolares. Vamos lá então, limite de compras escolares. Limite de gasto.
mais um exemplo com uma célula fixa de dado, tá? Vamos lá então. Dessa vez, vocês já têm em mente de que a gente vai travar a célula. Vamos lá? Então, temos aqui os nomes, os materiais escolares, ou melhor, os gastos com investimentos, né, com materiais escolares, e aqui é o status, tá? Limite de compras escolares. Limite de gasto, R$214. Ok, vamos supor que o Pedro foi orientado pela sua mãe a ir em uma papelaria para fazer as compras dos seus materiais escolares, tá? Ó, Pedro, tem R$214 para você comprar os seus materiais escolares e não pode ultrapassar esse teto. Isso daqui é o que a gente tem para esse ano letivo, tranquilo? Ao menos para iniciar. Pedro, ok, tá bom. Observe que eu falei 214, mas ele ultrapassou a compra, tá? Ele deu um jeito lá. 214, ela deu duas notas de 200. A gente já tem nota de 200. E deu duas notas de 200 e o Pedro foi fazer a compra limitado a R$214, que foi o preço que a sua mãe falou. Isso por Pedro, Maria, João, Arthur, Débora, Joana, Amanda, Sara e Roberto. Tá, vamos lá então, mais uma vez, função se. Não vou alterar, vou deixar ele minúsculo mesmo. Se, abre parênteses. Aqui é bacana, tá? Se R$257, a gente seleciona a célula R$257, tá? Que está na célula E6, for menor ou igual a gente vem para nosso dado fixo, nossa célula fixa, né? O nosso limite de gasto, 214. Opa, então, que é o ponto e vírgula, tá? Considere o então como ponto e vírgula. A pergunta, resposta e resposta se falso. Pergunta, resposta se verdadeiro e resposta se falso, tá? Então vamos lá. Se 257 for menor ou igual a 214, por que menor ou igual? Porque se eu colocar maior ou igual, não vai funcionar, uma vez que o limite de gasto é 214. Então a gente vai pôr se a 257 for menor ou igual a 214, aí agora a gente vai pôr limite atingido dentro do gasto. Dentro do gasto. Dentro do gasto, valor se falso. Ponto e vírgula, né? Limite ultrapassado. Limite ultrapassado. Fecha parênteses, tá? E fecha aspas e fecha parênteses. Eu tirei o dia hoje para confundir aspas e parênteses. Tá, vamos dar um Enter. E olha como ele funcionou bacana. Vamos só alargar um pouco aqui. Ok, limite ultrapassado. Certinho, né? 257 é maior do que o limite imposto pela sua mãe a ser gasto, tá? E aqui tem um detalhe antes da gente arrastar a célula. Vamos travar essa célula, né? Que é a K2. Cifrão, né? Shift cifrão e Shift cifrão no 2 também. Enter, ok. Agora sim a gente pode manter o cursor do mouse sobre a ponta até aparecer a cruz preta e arrastar para baixo. Bacana, né? Limite ultrapassado, dentro do gasto. Somente 3 pessoas aqui teve o limite dentro do gasto. A Maria, o João e a Débora. Confere aí e veja se o seu também está assim. Ok? Vamos lá então com caracteres coringa. Dessa vez a gente vai dividir os materiais escolares para a quantidade de pessoas aqui, tá? Me acompanha aqui. Temos os seus respectivos nomes aqui, né? Aqui o valor dos materiais escolares. E aqui dividir para. Nesse caso seria dividir para 3 pessoas. Para 3, 2, 3, 1, 2.
e a quantidade em que cada pessoa teria. Ok? Vamos lá então, mais uma vez. Se o argumento aqui é, se 3, né, for maior ou igual a 2, por que maior ou igual a 2? Porque a gente vai colocar para ele dividir. Se o número que tiver aqui, correspondente, for superior a 1. Se for, ele divide. Se não for, ele não divide. Tranquilo? Deu para entender? Vamos lá então iniciar mais uma vez, tá? Acompanhe aqui comigo. Se, abre parênteses, 3 for maior ou igual a 2, observe que a gente não colocou o aspas. Não há necessidade, é número, o Excel já automaticamente identifica, tá? Se 3 for maior ou igual a 2, então divide, né? Eu vou selecionar o valor, então você vai dividir 257, ao símbolo de divisão, por 3, se for maior. Se não for, você vai repetir o valor. Deu para entender? Ficou complicado? Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá iniciar mais uma vez. Se, abre aspas, 3 for maior ou igual a 2, se 1 ele vai ignorar, ele vai repetir o valor, porque eu não vou dividir 257 para 1. Se bem que ele ia voltar ao mesmo resultado. Mas não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é entender as várias opções de usar a função se, tá? Então aqui o nosso teste lógico nosso argumento para a função é, se 3, que está na célula F7, for maior ou igual a 2, então, né, ponto e vírgula, então, você vai dividir 257, dividir por 3. Bacana? Ponto e vírgula. Então, se não, tá? Se não, você vai repetir o valor aqui. Ok? Vamos fechar então nossa função com parênteses e dar Enter. E olha quanto ficou. R$ 85,66. Para arredondar, vamos clicar aqui no nosso real, né? Formato real. E ele arredondou aí para R$ 85,67 para cada, tá? A gente pode arrastar nossa célula para baixo e vamos conferir aqui se ficou legal. Ele não coube, vamos arrastar um pouco aqui a coluna. Legal, deu certinho aí. Vamos ver então. Dividiu, dividiu, dividiu. Aqui não era para ele dividir e está correto. Ele realmente não dividiu. Tá? Aqui dividiu por 2, por 4, por 2 e por 5. Bacana? Esse foi então nossa aula de função se, tá? Deixe seus comentários aí abaixo, tá? E nos diga o que achou desse curso da função se, tá? Até logo, até a próxima.